quero meditar com os irmãos alguns versículos aqui da carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, depois o verso 1 do capítulo 6. O verso 22 do capítulo 5 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança. E o 23 diz: contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, no capítulo 6, Paulo usa aqui a palavra irmãos. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a mansidão. A mansidão não é nada mais, nada menos. Por exemplo, a mansidão significa simplesmente poder, força controlada. Um poder é uma força controlada. Um cavalo. Pensa bem, um animal forte como um cavalo. Um grande poder, mas controlado pelo seu dono. O dono dele faz o que quer dele, quando ele está amansado. Cavalo manso. Então, todos nós conhecemos os benefícios da água, desde que esteja sob controle, né, irmãos? A água descontrolada, ela causa sérios danos, como inundações, tanto em centros urbanos, como nos rurais, arruinando plantações, destruindo estruturas, e etc. O mesmo podemos dizer do fogo. Com o fogo controlado, podemos preparar alimentos, derreter metais para fazer carros e até bicicletas, né? E eletrodomésticos, aquecer nossos corpos e etc. Tudo isso nos ajuda a entender o que significa a mansidão. É algo forte e poderoso, porém controlado por Deus. Só Deus. Só Deus pode controlar nós, homens, na mansidão. Somente pelo Espírito Santo de Deus você torna-se manso. Há 3 eventos que demonstram a mansidão. A mansidão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto estamos escorrendo nesse trecho, gostaria que você fizesse de conta que tais pessoas que nós vamos citar aqui são membros da nossa igreja, que está conosco na igreja. E como seriam elas tratadas? Essas pessoas que nós vamos mencionar. Em João capítulo 4, versículo 7 até o 9, diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Ali no versículo 8, os discípulos tinham ido fazer compra, né? Comprar comida aqui na cidade.
a mulher samaritana que estava ali junto a Jesus. Jesus não estava ali, ele estava sozinho com ela. E ele falou para ela, dê-me um pouco de água. A samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois o judeu não combina com a gente, nós não se damos bem, nós somos samaritanos. Então, para entender, irmãos, essa passagem, é necessário conhecer um pouco da cultura, do lugar e da época. Em primeiro lugar, no tempo de Jesus, não era correto na época de um rabino falar com uma mulher. Não era. Não podia falar com a mulher em público. Principalmente se fosse uma mulher samaritana. Outro ponto é que os judeus e os samaritanos, eles não se falavam, inimigos. Assim, Jesus, ao falar com aquela pobre mulher, ele estava rompendo todas as barreiras culturais da época. Para Cristo, a cultura não era importante em absoluto. Todos os ensinos dos Messias foram contraculturais, contra a cultura. Se a cultura dividia a pessoa, o Senhor não se importava com isso. A missão tinha o intuito de unir a todos. Prova disso que encontramos no Sermão do Monte, no qual todas as suas afirmações, todas as afirmações de Jesus foram contra a cultura, tanto da época como do lugar. Então, irmãos, voltando aqui, será que todos conhecem a segunda parte dessa narrativa que nós acabamos de aplicar? A mulher é um pouco indelicada com Cristo, fazendo de conta que ela fosse uma dama. Jesus responde de maneira simpática e bondosa. Logo ele soube e comunicou à mulher que ela tinha se casado 5 vezes. E agora morava com um homem que não era seu marido. Então, irmãos, ali estava Jesus com aquela mulher. Quer saber? Os legalistas, é pena, né, irmãos? Os legalistas, eles não saberiam o que fazer com alguém como essa pobre mulher. Se um dia ela chegasse à igreja que eles assistem, nem os líderes, nem os membros aceitariam. Porque uma igreja liderada por legalista tem o resultado. Outros legalistas têm dado mais, cada dia vai chegando mais. Ainda mais zelosos que os próprios líderes. Com certeza seria rejeitada essa mulher. Não preencheria os requisitos da igreja para ser admitida, nem como visitante, e muito menos como um membro da igreja dele. A igreja para o senegalista é como um clube de campo. É como um clube de campo para pessoas puras. É eles. Para Cristo, a igreja é um hospital de pecadores, em que as pessoas vão para aprender e ser como ele. Ser como Jesus. Os legalistas reagem só com sua mente cheia de preconceitos aos que não pensam como eles. Eles jamais têm uma reação que inclui a misericórdia, o amor e o perdão. E sem falar na graça que raramente se vê nas igrejas, em geral. Acho que no último dia, muitos seremos surpreendidos ao perceber que não só de doutrina pura vive o homem. Muito mais puro. É porque eu sou da Igreja de Cristo. Sou tal.
negativo. Tem mais coisas. Contrastando com os legalistas, Jesus via nela algo mais que uma mulher, sem princípios. Ele via como uma pessoa sedenta e necessitada. Então, ele ofereceu água viva, que satisfaria sua sede, não só a sede momentânea, mas também a espiritual. Eu estava ali com aquela mulher, a inimiga samaritana. Em outro capítulo, João capítulo 8, ainda, nós falamos do capítulo 4, agora falamos do capítulo 8, encontramos uma história semelhante. Trata-se de uma mulher surpreendida em adultério. Ela era culpada e Jesus poderia julgá-la duramente. Ela merecia ser condenada, castigada, talvez até apedrejada. Mas Jesus a tratou como uma cidade. Ele escreveu na areia, conforme nós vimos nos evangelhos. Essa foi a última vez que Jesus escreve, né? Que Jesus escreveu. Envergonhou os que acusavam. E logo ele falou para ela: ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então eu também não a condeno. Agora vá e abandona sua vida de pecado. Larga dessa vida. Maravilhoso, amor. Muito bom, muito bonito, muito lindo. Nós estamos vendo aqui que Jesus está mostrando para nós o exemplo que ele está dando para nós. O que eu não entendo nessa passagem aqui, eu fiz questão de ver, é que não diz nada sobre o homem adúltero. Não há nem menção a ele nos 11 versículos do capítulo 8 de João, nessa narrativa. A lei de Moisés é clara, ela condena tanto a mulher como o homem adúltero. Nós temos que saber que o homem também não pode adulterar, né? A lei de Moisés é clara. Mas era óbvio que não lhes interessava quem era o culpado. O que interessava para eles era incriminar Jesus. Era pôr Jesus na parede. Incriminar o mestre. Fazer com que ele fosse culpado de uma coisa. Então, irmãos, nós encontramos outra passagem. Essa história se encontra em Lucas 19. Eu refiro-me a Zaqueu, aquele baixinho que vivia do dinheiro que extorquia das pessoas, que morava no bairro dele, ali da sua jurisdição, e por ser um homem desonesto, ele ficou rico. E por sua baixa estatura, ele não podia ver Jesus. Porque um grande número de pessoas o esperava ali naquele lugar, quando Cristo passasse por aquele lugar. Zaqueu subiu numa árvore para que dali pudesse ver Jesus. Mas sem que Zaqueu suspeitasse, Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, desce já dessa árvore. Eu tenho que hospedar-me hoje em sua casa. E pensa, né, irmãos? Vamos, a dificuldade para ver Jesus, e agora Jesus debaixo dele, dizendo: eu quero hoje hospedar em sua casa. Eu posso imaginar, irmãos, Zaqueu queimando as mãos enquanto descia da árvore a toda velocidade. Se fosse eu até caía da árvore, eu nem descia de lá, eu caía. Sabia que Jesus ia hospedar na minha casa. Mas que grande honra, né, irmãos? Isso que é uma grande honra. Cristo demonstrou a grande honra que Cristo demonstrou, tanto a samaritana como a adúltera, e agora Zaqueu,
a sua misericórdia, a sua graça, a sua mansidão, a sua bondade. Agora vem uma pergunta para nós. Como que nós trataríamos as pessoas citadas aqui? Como seria tratadas aqui, na igreja, em que nós reunimos? Mulheres imorais, homens desonestos, uma senhora que tinha morado com vários homens. Será que Cristo esperava encontrar nelas algo bom? Seriam elas dignas de seu tempo ou de seus ensinos? Eu acho que sim, né? Parece que sim. Senão, onde estaria a sua mansidão? Onde estaria a mansidão de Jesus? Uma das bênçãos do dom da mansidão é tratar bem as pessoas que o mundo despreza, aquelas que têm um passado ou presente diferente do nosso. Ou às vezes nós esquecemos de que antes de nossa conversão, quando vivíamos sem rumo, sem direção, uma pessoa com mansidão nos facilitou o acesso, ensinou-nos sobre a vida em Cristo Jesus. Já que fomos alvo de tanta bondade, deveríamos aplicar também esta bondade e mansidão aos demais que nos cercam. Não é mesmo? Outra pergunta. Por que foi que Jesus não condenou os três, cuja história nós acabamos de ver aqui? Eles estavam em pecado. A resposta é óbvia. Jesus veio para resgatar o pecador e não para o condenar. A nossa missão é a de informar a que Deus, é de selecionar. Passamos a nossa parte e deixamos a Deus o que é de Deus. Tem um versículo aqui na Bíblia, do Novo Testamento, que a maioria conhece. É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Sem dúvida. É uma grande afirmação. Porém, o versículo seguinte é digno de nossa atenção. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas sim para salvá-lo por meio dele. Não devemos esquecer de que Cristo veio ao mundo para procurar e salvar o que estava perdido. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, agora, irmãos, como usamos esse dom de Deus chamado mansidão? Como usamos esse dom de Deus chamado mansidão? Em Gálatas 6:1, nós lemos o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais devem restaurar-lhe com uma atitude humilde. Porém, cuidado com vocês, porque também podem ser tentados. Quando o versículo começa como este, a palavra irmãos, trata-se de uma das partes mais importantes de uma carta apostólica. Atenção ao resto da carta. Tire atenção ao resto da carta. Por favor, irmão, escute isto. Faça isto, vive isto. Quer dizer que se trata de algo fundamental na vida do cristão. Nossa atitude quanto ao pecador deve ser igual à de Cristo. E não qual o irmão fulano, que é legalista, está sempre à procura de um pecado em alguém para expulsá-lo da igreja, para expulsá-lo da comunhão da igreja. Tem que eu já... Cuidado. Muito cuidado com isso. Então, primeiro temos que ver o pecado como uma cilada, preparada por Satanás, para fazer com que as pessoas pequem.
Nesse versículo, Paulo afirma que as pessoas espirituais, ou seja, as que têm o fruto do Espírito em desenvolvimento em nosso coração, deve restaurar a pessoa caída com espírito de mansidão, humildade. Não só isso, e tomemos como exemplo os caídos como precaução, para também não cair. Cuidado. A realidade é que, como cristãos, vivemos em estado de guerra. São cristãos contra a maldade, ou melhor, é Deus contra Satanás. No Antigo Testamento, lemos que a batalha é de Deus, que precisamos ter a mansidão suficiente para depender de Deus em tudo e sempre, não só quando estamos em crise. É só quando estou com problemas, com dificuldades, que eu vou depender de Deus. Depender de Deus 24 horas por dia. Hora que está gostoso, hora que tem tudo, está tudo farto. Eu tenho Deus. Então, não é só em crise, não. Então, quando temos que tratar como pessoa não convertidas, devemos lembrar de como Cristo tratou a mulher samaritana. Com muito respeito, tolerando, embora sem aprovar o que ela fazia. Não aprova, não. O senhor pode fazer dela a primeira missionária. Hoje, né? O senhor pode fazer daquela samaritana a primeira missionária. Porque foi a Sicar. Ela desceu, né, a Sicar, ou subiu, não sei, para anunciar o evangelho. A presença de Jesus. No povoado próximo ao povo onde se encontrou com o Senhor. Veja bem. O inimigo. Agora, nós podemos ver que está como missionária. Ela pregando o evangelho, lá esse cara. Nós devemos fazer isso com aqueles samaritanos lá, não gosto dos judeus. Ou se tivermos que lidar com uma pessoa desonesta, como Zaqueu, que tinha enganado a todos que encontrava, em vez de evitá-lo, Cristo lhe deu a honra de ir à sua casa, onde lhe serviram um bom banquete, tanto a ele como a seus discípulos. Que bom. Ele homem baixinho, ninguém gostava dele. Agora recebe Jesus na sua casa, dá um banquete maravilhoso. E por aí começa o exemplo de que nós devemos ser com as pessoas que entram aqui e que não são dignas ainda, são pecadoras, né, irmãos? Então, quando temos de tratar com pessoas convertidas, devemos lembrar-nos como Cristo tratou a mulher samaritana, né, irmãos? Com muito respeito, né, irmãos? Tolerando, né? Apesar, sem aprovar do que ela fazia, né? Ela foi lá, pode ver que ela foi lá e pregou o evangelho, ela estava falando de Jesus lá. E se nós tivermos que lidar com uma pessoa desonesta, nós temos que lembrar da parte de Zaqueu. As palavras da profecia sobre Jesus encontram em Isaías 40, versículo 11. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas e amamenta as suas crias. Então, irmãos, para encerrar, a nossa missão é tratar as pessoas de fora como se fossem vasos quebrados, que com a ajuda de Deus poderão ser íntegros outra vez. Ao ler sobre a vida de Cristo, nos 4 evangelhos, vemos que a ternura, com ternura, ele tratava as pessoas, até mesmo as que tentavam surpreendê-lo em algo ilícito.
Parece que quanto mais difícil a vida da pessoa que se apresenta ao mestre, mais amor e paciência ele precisava para atender. Grande era a paciência que tinha Jesus. Grande era a mansidão que tinha Jesus com seus discípulos. Essa mansidão que mostrava aos fariseus, aos saduceus, e que estava sempre pronto para interferir no que ele fazia. Às vezes por ser sábado, outras vezes por inveja, e as multidões o seguissem, em vez de seguir a eles. Aquela corja estava sempre procurando incriminar as pessoas. Os únicos pecadores que permitiam em seu meio eram os ricos, os abastados. Esse sim, esse era permitido viver como bem entendiam para ser corrigidos. Os ricos, no meio deles tinha ricos, está tudo bem. Então, acho que na escolha de um missionário, uma ilustração, o camarada foi um jovem que estava sendo candidato para missionário, chegou para aquele jovem e falou assim: você sabe soletrar a palavra de Deus, o nome de Deus, a palavra de Deus? Você sabe soletrar? Ao que o jovem respondeu, tranquilamente: sim, senhor, eu sei. Você sabe escrever seu nome? Sei, sim, eu sei. O jovem respondeu: sim, senhor. O examinador, né, que estava procurando esse candidato para evangelista, ele fez várias perguntas tolas, né, tentando irritar e provocar o candidato a missionário, que continuava atento, concentrado, com aquela mansidão, ali esperando. Então, ele foi no telefone, ligou lá para o comitê, falou: eu achei o homem certo. Eu fiz tanta pergunta tola para ele, provoquei ele tanto, que ele não... Esse é o candidato que nós precisamos dele. E aí, né, irmãos, é isso mesmo. Nós precisamos ser assim. Quando nós somos atacados, somos afligidos, nós temos que estar sempre como esse candidato aqui a evangelista. Então, essa é a maneira, irmão, de provar o cristianismo de uma pessoa. Nós acabamos de ver. Da pessoa que responde aos insultos, abusos com paciência e mansidão. Poderemos depender porque o Espírito de Deus transformou o seu coração e o meu coração. Nós somos monstros. Aquela força, aquele poder maligno foi amansado por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém.